Salve, salve galerinha, começando mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Arnaldo. Eu sou a Liliane. E nós somos do canal Portugal na Prática. Galera, hoje a gente vai falar de um tema: planejamento para imigrar. Galera, a gente vai falar um pouquinho como foi o nosso planejamento, como foi a execução, né? Na verdade, é para a gente conseguir chegar até aqui. E a gente vai passar nossas experiências para vocês. Não quer dizer que você precisa fazer o mesmo planejamento ou se espelhar na gente, mas eu sei que vai ajudar muita gente que está pensando em vir e pessoas que não têm um planejamento. E mesmo que o seu planejamento não seja o mesmo que o da gente, mas você precisa ter um planejamento, seja para migrar ou não. Na vida a gente tem que ter um planejamento. Sim, na verdade, né, o planejamento ele funciona da seguinte forma, né? Você vai ver o que a tua vida, você vai fazer uma autoanálise ali, certo? E dali você vai criar um planejamento. Então cada um tem um planejamento diferente, né? Então a gente vai falar um pouco como que foi o nosso, a execução, e aí você tira como base de experiência, né? O que a gente fez e tal, mas aí você tem que criar o seu. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, galera, eu acho assim, quando a gente foi, né, para fazer o planejamento, a gente tinha várias coisas pendentes aí no Brasil, no caso, né? Então, no caso, o que a gente preferiu? A gente preferimos não deixar nada para trás. Preferimos se regularizar, andar para frente. Porque a partir do momento que você deixa alguma coisa presa para trás, deixa alguma coisa pendente, aquilo fica te puxando para trás. Então a gente preferiu regularizar toda a nossa parte no Brasil, para depois a gente começar a pensar em sair dele. Justamente. Aí a gente começou, né? Então o que a gente fez? Como vocês já sabem, provavelmente viu no vídeo anterior, né? Se não viu, corre lá, dá uma olhadinha aí no vídeo anterior, né? A gente empreendia lá no Brasil, né? Então tinha aquela certa coisa, estável, não estável e tal. Então a gente tinha algumas coisinhas. Então, só que no momento ali, a gente estava meio parado, sem trabalho e tal. Era no começo, logo da guerra, né? Começou a guerra. Eu lembro quando a gente foi fazer o planejamento, muita gente veio falar para mim: ah, mas você tá querendo ir para a Europa e agora que tá acontecendo a guerra e não sei o quê. E a gente só focado, né? Falando, não, a gente vai, independente do que estiver acontecendo. Porque se a gente for ficar esperando o melhor momento, a gente nunca vai. Porque antes veio a guerra, mas antes da guerra tinha vindo a pandemia. E depois da guerra vai acontecer outras coisas, porque o mundo não para, na verdade, né? Não para, o mundo não para. O mundo não para, as pessoas não param, tá sempre inovando, tá sempre voltando. Então você tem que se planejar e ir atrás, seguir em frente. Sim, aí o que a gente fez? Como a gente estava ali sem trabalho, né, tal, eu era dono do meu próprio negócio e tudo, né, então a gente estava sem trabalho, estava bem paradão mesmo, aí eu resolvi ir trabalhar para outras pessoas, no caso de funcionário. Resolvi trabalhar uns meses ali como funcionário para a gente conseguir regularizar a nossa situação. E aí foi na onde que a Liliane também, né? Eu também. A gente, na verdade, conseguiu no mesmo dia. Foi até chegar até a ser, tipo, uma coisa estranha, mas a gente conseguiu no mesmo dia. E aí, daí pra frente, a gente continuou focando nessa parte de regularizar as coisas que estavam para trás, acertar algumas continhas que estavam para trás, aquelas contas básicas ali diárias, né, que a gente tinha. Então a gente foi pondo tudo em conta, tudo certinho, e logo começou, né, já fevereiro ali começa a voltar o trabalho de oficina, que é no meu ramo que eu trabalhava lá no Brasil, que eu trabalhava para mim, na parte de pintura. Aí começou a voltar os trabalhos, aí o que eu fiz? Já falei, eu não vou ficar mais limitado ali pros outros, que é só aquele salário. Já comecei a voltar a trabalhar para mim de novo, aí comecei a pegar serviço, aí começa o ano. E aí a gente estando com as nossas contas em dia, era na onde que eu consegui levantar um dinheiro. Aí a Liliane ficou focada ali em manter, né, a casa. Eu continuei trabalhando registrado pros outros mesmo. E ele foi na oficina porque ainda era muito recente, tava voltando, tava se estabilizando. Aí eu continuei trabalhando pros outros. E ele foi continuar na parte da oficina e ele focou na parte dele. Sim. A gente já tinha, igual eu falei, a gente já tinha todas as ferramentas, por mais que eu já tinha fechado a oficina grande, né? O barracão, mas eu tinha todas as ferramentas em casa e continuei trabalhando ali em casa e tal, levantando dinheiro. Só que no começo, né, nesse meio período que a gente foi
para tentar regularizar as coisas, não sobrava dinheiro, a gente estava regularizando as coisas. E aí, para a gente não perder o foco, a gente ia tentando resolver as coisas que estavam no alcance da gente, que no caso eram as partes de documentação, né? Mesmo a gente tendo que fazer toda essa correria para focar, mas a gente não podia perder o nosso foco. A gente não podia deixar de correr atrás das nossas coisas. Então a gente foi fazendo a parte que não necessitava de dinheiro, né? Eu falo. Que é a parte de documentação do Brasil, que é tirar o quê? Um RG novo, porque o RG tem que ser recente para você tirar um passaporte, tem que ser um RG mais recente. Ele foi regularizar a parte de título de eleitor, essas coisas básicas, Sim, documentação básica. Eu sempre fui desleixado, né, em questão dessas coisas de documentação minha. Então, assim, pra você ver, a gente sempre fala, Portugal começa a ensinar a gente antes da gente vir. Eu sempre fui desleixado. Em questão de eleição, nunca fui de ficar indo lá votar. Pra vocês terem uma noção, né, eu já tava com 26 anos e não tinha ainda meu reservista, que no caso é o tiro de guerra, né, que faz lá e tal, o alistamento. Eu nunca fui lá, pra vocês terem uma noção. Nunca precisei daquilo, porque eu sempre trabalhei em oficina, nunca me pediram, eu nunca tinha ido nem lá. Aí fui lá, resolvi tudo essas partes, paguei uma multa e tal. A gente foi ajeitando essa parte aí. Até então, galera, né? Não sei, no outro vídeo também a gente falou para vocês a respeito que a gente queria ir, o casal, só que a gente ficou com medo de como que era. Então, nessa parte a gente começou a ajeitar para vir, mas porém ajeitando mais a minha parte, que como eu ia vir primeiro. Então comecei a resolver essas pequenas coisinhas aí de documentação e tal, beleza, né? Resolvemos isso aí, estamos com a conta em dia. Aí sim, a gente começou a focar realmente no que era a viagem, que é vir, né? Que aí a gente conseguiu o euro, né? Isso, a gente conseguiu trocar o nosso primeiro barque, né? A nossa primeira pancada que a gente pegou e conseguiu trocar o nosso primeiro euro, que foi na parte do carro, né? Que a gente tinha um carro, para quem conhece a gente tinha um carro que a gente andava, e aí a gente vendeu o carro e compramos outros carros para investimento, que o Arnaldo mexia com pintura, com pintura e tal. A gente comprou uns carros para arrumar, né? A gente comprou uns carros mais velhinhos para arrumar. A gente tinha um carro até que legal, tudo, era bem esportivo o carro, tinha aro 20 e tal. Eu sempre gostei, porque eu sempre fui do meio, assim, dessa parte de oficina, então sempre gostei de ter um carrinho legal e tal. Então eu tinha aquele carrinho ali, né? Vou até deixar depois vídeo para vocês aí, foto, né, para vocês verem. Eu tinha um carrinho legal e tal, vendi esse carro, a gente começou a comprar uns carrinhos mais pequenos, né? Só que nessa aí de regularizar a conta, você vende ali, não tava tendo um serviço, isso e aquilo, o lucrinho que ia vendendo não dava para fazer muita coisa, né? A gente ia vivendo ali e pagando as continhas. Entendeu? Aí o que acontece? No final da história, resumindo para vocês, fiquei com uma Meriva 2005, acho, 2005. Era uma das primeiras Meriva que saiu, ficou com essa Meriva 2005, né? Na época eu paguei um valor bem abaixo de mercado dela para arrumar, né? Ela valia 18, eu paguei 6, comecei a reformar ela, já tava ficando por 11. É porque, né, ela tinha bastante coisa para fazer, por isso que eu paguei bem abaixo, né? Então fui arrumando, já tinha gastado uns 11 mil nela mais ou menos, né? Entre o valor tipo 6, mais uns 5 que eu gastei nela, uns 11 mil. Ela já estava saindo para mim nos 11 mil. Tinha mais que pintar alguma coisinha, fazer algumas coisas na elétrica ali. O carro ia fazer uns 13 para mim ganhar uns 5. Só que ali o que acontecia? O meu foco já não era mais aquilo. Você entendeu? Já não era mais ele ganhar uma margenzinha. Meu foco era sair fora do país. Aí o que eu fiz? A gente só tinha essa Meriva lá. E eu tinha que pôr dinheiro nela ainda para ganhar mais dinheiro. Então eu não tava na época ali de pôr mais dinheiro. A gente queria se livrar. Pegar as coisas e seguir caminho, o outro fechar aquele ciclo para ir embora, né? Isso. Aí queimei ela, né, Liliana? E mesmo assim, vendendo por um valor bem abaixo com algumas coisas para fazer, mesmo assim foi difícil. Porque na época, assim como o Arnaldo falou que ele tava voltando à oficina, todo mundo tava tentando voltar. As pessoas não estavam comprando carro, não queriam investir em parte de compra. Sim. A única coisa que as pessoas não estavam fazendo no momento era também naquela indecisão, né? A gente estava na indecisão também porque o Covid estava querendo voltar, que estava uma segunda onda de Covid e tudo aquilo, guerra aqui na Europa, e a gente se ajeitando desse jeito. Então todo mundo que tinha dinheiro estava segurando. Aí, ou seja, tava por 11 mil, vendi ela por 9 mil abaixo, perdi 2 mil, mas a intenção não era lucro. Vendemos aquilo ali, aí eu fiz o quê?
Falei, eu não vou ficar com esse dinheiro, porque eu já sabia como que é o país. O país aí a gente não pode ficar com dinheiro que sempre aparece alguma coisa para você gastar ele, algum imprevisto, né? O que que eu fiz? Fomos lá, né, Liliane? Pegamos, vendemos tudo o carro, peguei o Uber, saí de Uber, fui lá e comprei tudo em euro. Tudo. Comprei 9 mil reais de euro. Na época o euro tava meio alto ainda, né? Eu paguei 6 e pouco. Na verdade né? já tava baixando, porque o euro na época chegou a 7 e na época a gente pagou 6,80 e tal, e depois foi caindo, nessa época já tava 6,20. Isso, por que aí tava você nesse pagou impasse mais ou da menos. guerra, né? Se ia ter a guerra, não ia e tal. Pagou 6,20 ainda, mas querendo ou não pagou alto em vista do que tá hoje, Sim. né? Aí beleza, aí compramos ali tudo de euro, beleza? Guardamos esse dinheiro lá Na quietinho, época né? deu 1.300 e alguma coisa de euros. Na verdade, a gente levou muito dinheiro, achando que era muito, a gente sentiu o baque, porque a gente trouxe umas notinhas. Porque você tá lá com 9 mil, você chega lá com, tipo, fiz uma transferência pro rapaz lá, né? Tipo, com um dinheirão, 9 mil praticamente. Né? Aí você volta lá com 1.000 e pouquinho euros, você fala, vixe, cara, meu dinheiro não vale nada. Mas aí é na onde que o foco vem. Você pensa, nossa, agora, nossa, meu dinheiro não vale nada. Mas aí você pensa, nossa, amanhã ou depois vai ser ao contrário. Eu vou estar com o euro trocando por real. É o que motivava mais, assim, a gente querer vir no caso. Porque é triste, a parte da conversão é triste. Principalmente quando você tá no Brasil. Sim. Aí, beleza, galera. Ficamos de pé, no caso, com esses euros guardados. Eu não tinha nem passaporte, não tinha nada, mas era a situação. Eu falei, eu vou coisar. Comecei a comentar com o outro, o povo não começou muito a acreditar, né? Que eu ia sair mesmo, que ia acontecer aquilo ali. Eu já vendi, fiquei de pé, o povo já ficou meio assim, estranhando comigo. Mas beleza, aí o que eu fiz? Eu precisava continuar trabalhando, eu dependia de ter um veículo para mim buscar tinta, buscar uma peça e tal. Aí a gente foi lá e compramos uma motinha, né? A gente comprou uma bicicleta. A moto e a bicicleta, no caso, né? A gente comprou os dois, a moto e a bicicleta, no caso. Aí a Liliane tava indo trabalhar de bicicleta, né? Passava, porque, deixava o menino na escola. Na verdade, o meu horário, eu tinha que ir deixar meu filho na escola e trabalhar. Só que eu não conseguia levar uma criança de 4 anos, na época que ele tinha, de moto. Então eu fiquei com a bicicleta e o Arnaldo também tinha carta de moto e aí ele ia com a moto. E eu ficava com a bicicleta, não era tão longe do meu serviço para minha casa. Então fazia esse trajeto. E também eu precisava se locomover, igual eu falei, né? A gente precisava se locomover durante o dia. Não era só o ato de ir e tal. Eu precisava comprar tinta, fazer as coisas, então eu fiquei com a moto ali e a Liliane ficou de bicicleta um tempo, né? Aí o que acontece? Só que a moto que a gente comprou, tá? Era uma Dream, né? Era uma Dream 100. Não era nem uma Bis, era uma Dream. Se vocês não sabem aí, é aquela motinha mais antiga do que a Bis ainda. Tá? É a Dream 100, a primeira scooterzinha, né, que saiu da Honda aí no Brasil. O ano dela acho que era 94, né? Então você imagine pra mim, eu numa motinha dessa 100, um cara de 1,90 m praticamente, numa motinha dessa aí. E aí você imagine os comentários do povo, tanto que era cruel na nossa cidade. A cidade era cidade interior, todo mundo conhecia todo mundo. Então o cara que tinha uma oficina legal, o cara que tava lá com um carro esportivo, isso e aquilo, tinha uma motoca da hora pra andar, né? Tudo certinho, você passar por uma moto 100, uma motinha pequena, sem nada, sem carro, sem mais nada, ninguém tava entendendo nada. Os comentários, era cada comentário assim que, cara, que chegava a desanimar, sabe? Mas eu não falava nada, Não só né? de ouvir, mas aí chegava as pessoas na gente pra perguntar, mas vocês estavam com oficina, o que aconteceu? Agora você tá tendo que trabalhar pros outros, não sei o que. Isso e aquilo. Aí, né, assim, foi uma parte decisiva, porque a gente fechou ciclos com muitas pessoas nessa época, a gente começou a viver a pessoa só nós dois e nosso filho. Cada hora mais a gente via que era só nós, cara. A gente foi fechando ciclos, deixando pessoas que a gente via que só tinha a levar a gente pra trás, não tinha nada tipo a oferecer. Não falo em questão não falo em questão financeira, mas tipo uma palavra boa, um incentivo. Às vezes a pessoa só queria te motivar. E a gente foi fechando ciclos. A gente foi fechando, a gente via tudo aquilo, alguns comentários, alguns tipos de pessoas
que também já ia querendo se afastar de nós, porque a gente não tava mais no rolezão, eu já não tava no carro da hora. A gente nem saía ia, né? mais, a gente não saía. A gente começou a ficar mais em casa, era um ou outro que ia lá e tal, né? Mas sempre chegava alguns comentários assim meio maldosos das pessoas, que sempre tem, né? Então assim, mas a gente não ligava e continuava no nosso foco, porque a gente sabia onde que a gente queria chegar, né? Aí beleza, galera. Nesse meio termo a gente foi juntando um dinheirinho, tal, sobrou ali uns trezentão, eu corri lá, tirei meu passaporte, né? A gente não tinha dinheiro para tirar os 3 passaportes, porque o Daniel precisava que fosse com nós dois. E então a gente só tinha dinheiro para tirar um passaporte. Aí o Arnaldo, no nosso foco, ele ia vir primeiro, a gente já focou em tirar. Ia ter que tirar os 3. Mesmo ele vindo primeiro, ia ter que tirar os 3, porque o Daniel precisa do pai e da mãe junto, da criança, tirar, no né? caso. Então, ia ter que tirar os 3, mas a gente focou, a gente só tem dinheiro para tirar um. A gente poderia gastar esse dinheiro com outra coisa, poderia, mas é o negócio do propósito, de você se programar. Então, a gente foi lá e tirou o dele. E ele ficou com o passaporte e já foi um passo mais andado. Agora sim, tem uma peça-chave que eu tenho que encaixar ele na história, né? Que é o meu amigo, o Sapo, né? O que aconteceu? Nesse meio tempo, né? A gente comentando, né? Comentei com os mais chegados, comentei que esse meu amigo de infância, né? O Sapinho, que vocês vão conhecer ele futuramente no canal, vou mostrar ele para vocês aí. Ele mora aqui também, né? Atualmente veio comigo, então ele falou assim: Arnaldo, eu também vou. Eu falei assim: então vambora, cara. Aí a gente foi, tiramos o passaporte de nós dois, né? No caso, ele foi comigo, tá? Nós já agendou mais ou menos no mesmo dia ali, conseguimos tirar o passaporte tudo certinho e pronto. O passaporte meu já tava resolvido, tudo tranquilo, beleza. Aí a segunda parte, né? É as passagens. Tive que comprar a passagem. Né, a minha passagem primeiro, né, Liliana? E nisso a gente continua no planejamento, continuando. Juntando dinheiro, trocando em euro. Nesse meio tempinho aí a gente ia fazer as correrias, fazendo o que dava. Né? E aí chegou a parte. E antes dele falando de comprar passagem, a gente foi focando, a gente conseguiu tirar um passaporte do Daniel. E daí o próximo passo era a passagem dele, no caso. Acontece. Conheci uma pessoa que me falou desse. Até é meio difícil a gente falar assim no canal, né? Meio passagem com volta cancelada, galera. Tá? Isso aí é um assunto meio polêmico, mas é a realidade. A maioria dos brasileiros estão entrando desse jeito pra cá. É uma passagem bem mais barata. Você consegue, no caso, você paga só a vinda, né? E a ida, no caso, né? A volta tua para o Brasil, depois que você está em território português, eles pedem um reembolso lá e tal e acaba cancelando a passagem, mas você passa com a passagem de volta válida, então não tem problema nenhum, tá? Você passa com a passagem válida lá. Então foi a única forma que eu consegui, né? Você paga uma pequena taxa de cancelamento, mas daí você não paga a passagem inteira. Isso. Como se você fosse comprar com uma agência agência e tal. Né? Mas agência... assim, esse pessoal que vende esse tipo de serviço aí já é, tipo, a pessoa já é especializada em vender, porque às vezes a gente vem também, no interesse já de ficar, né? Sinceridade. Então, assim, o que acontece, né? Beleza, consegui comprar essa passagem mais em conta, mas porém tive que vender a motinha. A motinha que a gente estava usando era o último recurso, que eu queria vender por último, então tive que vender essa moto. Vendi essa moto, ficamos de pé novamente. Né, que era a única coisinha ali de automotor que tinha, mas agora já não tinha mais. Só tinha a bicicleta. Né? Que eu usava, continuava usando para trabalhar. Porque mesmo a gente já tendo essa correria, a gente tinha outras coisas para fazer e a gente precisava continuar trabalhando. Porque independente de você vir para cá ou você continuar, você tem que trabalhar do mesmo jeito. Sim. Então a gente continuava no nosso propósito. Trabalhando e tudo. E aí, beleza, consegui pagar 4.000, né? No valor da passagem para vir já. Vim com voo direto para Lisboa, né? Do Brasil direto para Lisboa. E daí a gente pagou a passagem e daí a gente começou a vender as coisas que a gente tinha. Porque a gente tinha um propósito de viajar pra minha mãe. Quem não sabe, eu sou do Nordeste e a minha mãe mora lá, meus parentes moram todos lá. E já tinha um tempo, né, Liliana? E já tinha 7 anos. 7 anos que eu não via a minha mãe e nem os meus irmãos, meu pai.
Então a gente fez o propósito de eu ir pra lá e o Arnaldo vir pra Portugal. Só que aí a gente mudou os planos. O Arnaldo queria conhecer eles e a gente resolveu ir. A gente, eu, o Arnaldo e o Mais que Daniel. justo, né? Porque já tava 7 anos, né? Com ela, já tinha um filho com ela e não conhecia os pais dela. Você entendeu? Então, assim, eu falei, não, agora eu vou pra Portugal, não sei nem como, quando eu vou voltar e não conheço o pessoal. Não, aí não é certo. Né? Vamos lá conhecer o pessoal. Né? Foi. Aí foi quando a gente começou a vender as coisas que a gente tinha, os móveis, né? Porque a casa não era da gente e a gente já não tinha mais carro. Começamos a vender os nossos móveis, geladeira, fogão, cama, essas coisas. Eu acho assim, foi uma das partes, eu vou ser sincero, o dinheiro que a gente pegou não foi nem pra, tipo, os móveis que a gente vendeu não foi nem pra vir pra cá, porque já tava certo. A gente pegou esses móveis justamente pra tirar umas férias e tal, né? Curtir um pouco, só que eu vou ser sincero pra você, foi uma das coisas, eu vendi o carro, as coisas, não me doeu tanto como vender, tipo, a televisão de casa. Quando eu vendi a televisão de casa, era uma coisa que meu filho assistia, né? Assistia muito a televisão, essas coisas. Então, assim, foi uma coisa assim, você entrava dentro de casa e via aquelas coisas esvaziando. As coisas de casa um dia subindo. vendeu a cama, outro dia vendeu a geladeira. Geladeira foi uma das últimas. Vendi o rack com painel, outro dia vendi o sofá. Botijão e por aí. E cada coisa que a gente tinha. Porém, tinha algumas coisas que a gente não comprou, mas tinha coisas que a gente ganhou. Cada coisa que tinha na nossa casa era uma história, né? A gente lembra de cada coisa. A gente lembra de onde foi o dia. Nossa, esse aqui você lembra? Ele falava pra mim, você lembra, amor? Nós fizemos tal carro pra gente comprar essa coisa. Cada coisa tinha uma história. Então era a parte que mais nos doía, porque nós ia vendo a casa esvaziando, as coisas indo embora, e era uma história. Só que a gente, quando você tem foco, galera, você tem que ir, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. Aí, beleza, aí consegui uma hospedagem. Peguei também, comprei a parte da hospedagem, tudo, então tava tudo tranquilo. Nessa parte a gente tava só se programando para vender as coisas mesmo para ir lá pro Nordeste, para conhecer o pessoal lá. E aí o pessoal vendo, nossa senhora, né, Leandro? Pessoal, de novo, galera, de novo, é massacre em cima de massacre, ninguém vai lá pra te dar R$1, então foca em vocês, viu? Ninguém vai lá, mas pra gerar comentário, sair com conversa da gente é demais, o povo se mordia, porque nem todo mundo sabia o que tava acontecendo, era só os mais chegados ali mesmo que sabiam, eu comentava muito com a minha família, com meu pai, né, no começo eu falava, né, eles... mas isso não sei o que, eles não acreditavam, mas a hora que viu que a gente tava ali, não tinha mais como. Entendeu? Não tinha mais como. E aí o pessoal, nossa, caia matando em cima da gente. A gente sempre focado ali, mantendo o foco, vai dar certo, independente do que o povo fala. E a gente estava focado em realmente vir. Entendeu? Entre dores, entre trancos e barrancos, né? Hoje a gente tá aqui. E assim, uma parte bem difícil é que a gente vendeu tudo. Quando a gente vendeu mesmo assim, ainda a gente continuou lá até dar o nosso período de ir lá pra minha mãe e tudo, e a gente tava a pé, aí veio uma abençada de Deus. Sim, não pode deixar, não pode deixar escapar. Porque, tipo, assim, até emocionante de falar, porque nesse meio de período de dificuldade de pessoas que tentam te atrapalhar, você vai ver que tem coisas que só Deus tem a capacidade de fazer. Não sei qual é a religião de vocês, mas independente de qual seja, Deus é um só. Então você vê que tem coisas que só Deus faz, tem pessoas que vai ali no teu caminho que você vê que é coisa difícil de acontecer. Sim, a gente sempre tem pessoas na vida da gente, são pessoas que te levantam, são diferentes. Tem pessoas que te baixam e tem pessoas que te levantam. Presta bem atenção nisso, vocês provavelmente têm pessoas assim. Né? Então, o que acontecia? Eu tinha um amigo meu, que também foi bem de infância, né, que é o Lucas, e quando eu fiquei sem nada, ele foi o único que me estendeu a mão. Não era muito, mas era o que tinha. Ele deixava a gente com um carrinho velho, né, que era o podrão, no caso. E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que aconteceu isso, de tipo, a gente precisar alguma coisa e ele poder ajudar a gente. E não é aquele amigo que vive na tua casa, que tá ali, não é. Mas sempre ajudou a gente. Sim. Então, assim, é aquela pessoa, aquele amigo que não tá ali 24 horas, que não tá 100% com você, mas é aquela pessoa que quando você precisa, você não precisa nem falar. Entendeu? Então tá ali, emprestou um carrinho, era um carrinho bem velhinho, é o apelido do carrinho, pra vocês terem uma noção, era o podrão, era o carrinho que usava, né, pra tá puxando os carros nas oficinas. Então, tipo assim, o carro morreu lá na rua lá.
Não, pega esse carro aí. Nós amarrava a corda no carro, puxava carro com ele, arrastava as coisas e tudo. Então era um carrinho bem velhinho de oficina. Ele não tinha nem vidro. Ele não tinha nem O vidro, assim, o vidro vocês. dele, né, no caso ali, das portas não baixar, Tinha na um que verdade, não não tinha, subia, que era né? quebrado e do outro lado O outro não também não subia. subia. Então, assim, não tinha vidro o carrinho era todo amassado, os pneus bem carequinha, né? Fumava ali a hora que acelerava, mas era um carrinho que você batia na chave e andava. Você entendeu? Pra quem tá de pé, cara, não precisava mais que isso, você precisava montar e andar. A gente devolveu ele um dia antes da gente viajar. Sim, aí tipo, ô Luquinha, cara, você precisar do carro pra guinchar, não, Nardão, pode ficar usando o carro, eu me senti incomodado. Porque às vezes o cara também tinha a oficina dele, queria buscar um carro, algumas coisas ali, mas não tinha jeito, porque o carro tava comigo, entendeu? Então, assim, e o cara sempre paciente ali, não, mano, pode ficar com o carro e tal, e pá. Então, assim, isso é o que eu tô falando. Tem pessoas que te levantam, a gente não podia deixar passar isso em branco, né? E querendo ou não, quando você faz um propósito de sair do teu lugar para ir para outro, você tem que selecionar, porque tem pessoas que vai te fazer desistir. Tem pessoas, a gente tem relato de pessoas que não estão aqui ou não saem por ficar presa a outras pessoas que tipo fica, a gente vai, não sei o que, não sei o que, e a pessoa ela fica ali presa, não tem coragem de sair do país dela porque ela fica presa a pessoas que só te levam para baixo. Para baixo, pessoas que ou então até tentam te levar, mas saem muito do foco. Eu tenho conhecidos mesmo que estão falando que vão vir, que vão vir, que vão vir. De quando eu tava lá no Brasil ainda me programando, eles estão falando que vão vir. E até mas hoje não faz não por tirou onde, não tirou nenhum passaporte. E agora a gente não sabe quando que vai tirar, né? Que esse, igual todo mundo sabe aí que tá difícil para tirar, então a gente nem sabe quando. Sim, e aí beleza, galera. Nesse meio tempo, graças a Deus, deu tudo certo. Viajamos pro Nordeste. Conheci minha sogra lá, o pessoal lá, muito gente boa demais. Demais, não é porque é a mãe dela. Se fosse ruim, todo mundo sabe que sogra é sogra, mas a minha é uma sogra boa. Né? Conheci. Nossa, o pessoal lá demais, cara. Simples demais, gostei demais do pessoal. Né? Ela não sabia o que fazia, né? Eu parecia um rei lá, queria tudo que. Não, vou fazer isso pra você, vou fazer aquilo, sabe? Uma pessoa que você vê que fazia de coração pra gente, né? Então, assim, gostei demais do pessoal de lá, tudo. Saí de lá, deixei eles. Aí você imagine eu também, o meu coração. Deixar meu filho e minha esposa, né? Eu sabia que estava num lugar tranquilo, que estava na mãe dela, tudo. Mas assim, eu tava saindo sem dia para voltar, sem rumo, sem previsão de ver eles de novo. Caí dentro do ônibus, mais 3 dias de ônibus para chegar até em São Paulo. Que a gente voltando, sozinho, beleza. Cheguei em São Paulo, né? Já no estado de São Paulo, que era a cidade que a gente era de Barretos. Peguei para Rio Claro. De Rio Claro, fiquei mais uma semana lá com a minha família. E aí embarquei no dia 20, né? Do dia 21. No dia 20. Embarquei no dia 20 em Campinas às 9h50 da noite. Campinas, 9h50 da noite, no dia 20 de julho. Isso, embarquei pra cá, pra vir pra Portugal. E aí, chegando aqui em Portugal, aí é o próximo vídeo, galera. Quase eles descobriram que aí eu vim para trabalhar, não teve jeito. Eles descobriram, mas aí eu vou contar isso aí no vídeo da parte da imigração para vocês. Tem um vídeo também da Liliane, que a Liliane minha imigração foi tranquila, mas quase quando eu cheguei aqui no país, quase eu sou deportada. Quase foi deportada. Problema, galera. Mas isso aí é o próximo vídeo, vocês vão saber. No próximo vídeo a gente vai contar a minha parte porque aí o nosso planejamento continua. Continua, não. Então você imagine, tem toda uma mesmo parte, ele chegando aqui, depois a gente teve... Porque chega aqui, aí a gente vê como que é. E a gente vê que... No Brasil você já vê que o real não tem muito... Que tipo, você compara o euro ou o dólar com o real, você vê que o real é bem desvalorizado. Mas quando você chega aqui, que você tem... realmente o baque que você vê que é. E daí o nosso planejamento que a gente tinha feito para 2 meses foi para 4. Mas a gente continuou focado. Focado. Não, a hora que eu cheguei aqui e vi a realidade, é outra realidade. Outra coisa. Você acha que o seu dinheiro é muito só? Você acha que não é muito, e você chega aqui, você vê que o dinheiro daqui também não é aquelas coisas que nem a gente acha que era, pra tá mandando tal. Então é tudo um processo que vocês vão saber no próximo vídeo como que a gente fez pra tá trazendo eles aqui. Só que eu já vou adiantando, não foi fácil, não foi fácil. Planejamento era uma coisa, chegou aqui, duplicou, quase triplicou o planejamento, mas com fé em Deus a gente conseguiu. Mas galera, pra resumir o vídeo, né?
acabando aí. Se você curtiu aí o vídeo, já deixa seu like aí, né? Comenta, deixa aí nos comentários vídeos, compartilha com seus amigos, com seus parentes. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Continua nos acompanhando aqui, que a gente ainda tem muita história pra contar. Muita história pra contar. A gente também quer fazer uns vídeos diferentes. Vamos mostrar aqui pra vocês sempre que a gente puder como que é aqui. Mas temos que mostrar um pouco da nossa história. Do começo e assim depois a gente vai atualizando. Mas beleza, galera? Do demais é isso aí. E é mais um vídeo de Portugal na prática. Valeu, tamo junto. Obrigada.